Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Sociedade Espírita Renovação, neste mês tão especial para nós, porque nesse mês completamos 40 anos. E para abrilhantar nosso mês, nós convidamos 4 amigos muito queridos do coração para virem fazer as palestras comemorativas. E queremos, então, convidar a todos para nesse momento, fazermos a nossa oração. Amado Mestre Jesus, queremos agradecer, Senhor, por esta casa espírita, que todas as vezes abriu a porta para que entrássemos e sempre fomos recebidos pela espiritualidade maior, com todo o carinho, com todo o amor, com todas as vibrações de harmonia e de paz. Muito obrigada, Senhor, por esta casa, por estarmos aqui esta noite. Queremos aproveitar desse instante, Senhor, para agradecer pelas nossas vidas, agradecer pela bênção do corpo perfeito, da saúde, da inteligência, tanta coisa para agradecer. Mas hoje, Senhor, que estamos aqui entre amigos, queremos agradecer também por aqueles momentos difíceis que encontramos na nossa vida, pelos momentos dolorosos, pelas vicissitudes, pois sabemos, Mestre, que são esses momentos que realmente forjam o nosso caráter, onde podemos colocar em prática os teus ensinamentos, o ensinamento do perdão, principalmente, Senhor, do perdão ao próximo, do perdão a nós mesmos. Quão importante, Senhor, sabermos perdoar. Por isso, Mestre, muito obrigada pelas dificuldades. Queremos te rogar, Senhor, nessa noite, que o nosso companheiro Marco possa trazer aos nossos corações a tua mensagem de amor, para que ela não fique apenas nos nossos pensamentos, mas possa se traduzir nas nossas atitudes no dia a dia. Sê conosco, Senhor, não só por agora, mas por todo sempre. Que assim seja. Essa noite, nós temos o nosso convidado, Marco Antônio Negrão. Ele é trabalhador do Centro Espírita Ildefonso Correia. Atua como coordenador de grupo de estudos dentro da Casa Espírita, nas atividades do passe, como palestrante e também participante do grupo mediúnico. Na Federação Espírita do Paraná, na qualidade de voluntário, atua no Departamento de Unificação e Expansão do Movimento Espírita. É colaborador do Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, Departamento da FEP e membro da equipe editorial do jornal Mundo Espírita. Pós-graduado em Administração de Marketing e Engenharia Econômica, é gerente-geral da Federação Espírita do Paraná. E é o meu companheiro amigo nos trabalhos da visita guiada. Somos os guias na visita guiada para aqueles que querem conhecer a sede histórica da Federação, a biblioteca, né, e todo o seu aparato. Meu amigo, a palavra é toda sua. Muito obrigada. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. O tema que eu me propus nesta noite
Casa Espírita Encontro de Almas. Eu não vou trazer nada de novo, porque eu sei que vocês conhecem as responsabilidades, a importância de uma casa espírita. Mas é sempre bom a gente lembrar de alguns detalhes, porque às vezes a gente no dia a dia a gente vai atropelando alguns detalhes e que muitas vezes a gente pode comprometer todo um trabalho da espiritualidade ou dar mais trabalho para eles ajustarem as situações que a gente acaba criando. A gente poderia ficar aqui um bom tempo olhando essa imagem e a partir daí a gente poderia fazer um monte de observações. Que a gente percebe a luz do ambiente, a gente percebe os encarnados entrando na casa em busca de esclarecimento, de conforto, de conhecimento. Nós vemos irmãos não tão felizes, que estão ali tentando adentrar o ambiente. A gente percebe que existe alguns irmãos ali à direita, na porta ali, que são irmãos que estão direcionando. A gente sabe que tem toda uma proteção nesse ambiente, para que aqui possa se desenvolver o trabalho de uma casa espírita, que é extremamente importante. Mas vamos começar com um dado histórico. 1º de abril de 1858, ou seja, exatamente um ano após a publicação do Livro dos Espíritos, começa o trabalho da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec vai colocar isso na Revista Espírita, em maio de 1868, e vai dizer o seguinte: fundada em Paris no dia 1º de abril de 1858, a extensão, por assim dizer, universal, que a cada dia tomam as crenças espíritas, fazia vivamente desejar-se a criação de um centro regular de observações. Essa lacuna acaba de ser preenchida. A sociedade cuja formação temos o prazer de anunciar, composta exclusivamente de pessoas sérias, isentas de prevenções e animadas de sincero desejo de serem esclarecidas. Então, esse foi o anúncio que Kardec coloca na Revista Espírita em 1858. A gente vai ver ali no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 30, Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, capítulo 1, Fins e Formação da Sociedade. Artigo 1º. A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São defesas nela as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Eu acho que se nós pegarmos essa última frase, nós vamos verificar que muitas vezes a gente, involuntariamente, a gente traz para dentro da casa determinadas discussões que não agregam absolutamente nada ao ambiente. É só nós acompanharmos o que aconteceu na última eleição que nós tivemos. Aquela polarização foi levada para dentro das casas espíritas. E nós tivemos dificuldades. De um assunto que todos nós temos todo o direito de termos as nossas opiniões. Mas isso não deve ser um assunto na casa espírita. Assim como outros assuntos que muitas vezes nós trazemos do mundo externo aqui para dentro, e a gente se esquece que isso aqui é um hospital, onde são tratados todos nós, onde somos tratados todos nós, encarnados e desencarnados.
E nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas, a gente sabe aquilatar o quanto este ambiente é salutar para esses irmãos que estão recebendo esse trabalho, essa ajuda. E nós vamos percebendo que muitas vezes uma conversa mal falada, uma observação infeliz feita, um certo desconforto entre os companheiros, tudo isso afeta a psicosfera desse ambiente. E nós damos um trabalho danado para a espiritualidade, harmonizar esse ambiente. Porque quando nós chegamos aqui, nós encontramos uma psicosfera preparada para nos receber. Eu sempre faço uma alusão, isso aqui é como se fosse uma sala de operações, em que toda a asepsia do ambiente foi colocada, e a gente adentra esse ambiente sem os devidos preparos. Nós vamos dar mais trabalho para a espiritualidade, manter isso da maneira necessária para atender todos aqueles que estão aqui dentro. Porque eu até hoje não encontrei alguém que tenha vindo de fora com os seus desequilíbrios, com as suas dificuldades, e quando adentra esse ambiente, não se sinta bem. Esse ambiente foi preparado para cada um de nós. Continuando. Então nós temos que ter muita responsabilidade com o que nós fazemos aqui dentro. Isso também está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 30, quando Kardec começa a trabalhar os tipos de reuniões. E ele vai dizer lá que existem as reuniões que são frívolas, lado divertido das manifestações, banalidades, onde espíritos com esta categoria espiritual estão presentes. Então, uma casa espírita, ela precisa ter esse cuidado de ter nas suas, colocar o terceiro também, no seu trabalho, o item 3, que são as reuniões instrutivas, que são aquelas em que nós vamos aurir o verdadeiro ensino das coisas úteis à nossa evolução moral. O estudo da doutrina, a pesquisa. E é importante que quando nós estamos num centro espírita onde esse tipo de preocupação está presente, a gente começa a ter então as comunicações inteligentes. E quem vai estar ligado a esse tipo de trabalho são os espíritos que estão nessa mesma faixa vibratória. E isso afasta os brincalhões, os mentirosos, os levianos. E aqui nós estamos falando, quando estamos dizendo essas classes que estão aqui, nós estamos falando das ordens espirituais que Kardec trabalha nas perguntas de 100 a 113. Quando ele vai dizer que os espíritos de terceira ordem são os espíritos imperfeitos. E vai dar ali toda uma série de características desses espíritos. Os espíritos de segunda ordem, que são os espíritos bons. E os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros. E quando eu estudei, eu não sou de família espírita, eu me converti ao espiritismo depois de um bom tempo de estrada. E eu comecei, quando eu estudei essas perguntas de 100 a 103, uma coisa me chamou a atenção. Quando a gente estuda essas ordens espirituais, nós vamos percebendo que Kardec ele traz uma série de características para os espíritos imperfeitos, os de terceira ordem. Aí quando você vai para os espíritos de segunda ordem, já não é tão rico as informações que ele passa, no sentido de comparação. E quando vai para a primeira ordem, então, é mais difícil ainda. Eu sempre me perguntei, por que isso? E um belo dia, veio alguma coisa e me disse: nós descrevemos o que nós conhecemos.
Eu vou dar um exemplo aqui muito simples do que eu estou dizendo. Vamos fazer um exercício de que nós temos uma missão de levarmos a uma tribo lá na Amazônia, que nunca teve contato nenhum com a tecnologia, com o progresso, e nós temos que explicar para ele o que seja um telefone celular. Vocês conseguem imaginar a dificuldade que seria isso? Porque a gente vai explicar algo, a gente faz sempre por semelhança, por comparação. Então a descrição de um espírito imperfeito, eu estou descrevendo quem? Eu espírito imperfeito. Para a gente descrever o que seja um espírito puro, qual é a comparação que nós temos? É a mesma coisa que eu explicar para o índio que um telefone celular é um aparelho que eu uso para falar à distância. E ele vai pensar que é através de um grito. Eu vou dizer para ele que o celular é um equipamento que, para eu falar à distância, eu uso uma propriedade da física. E ele vai procurar, mas que é isso, física? Então, o que eu quero colocar nesse aspecto é que, quando nós estamos estudando a doutrina, nós vamos adquirindo conhecimentos que vão nos preparando para que a gente vá buscar, através do conhecimento, do esclarecimento, essa busca da nossa evolução moral. E a gente obtém isso onde? Na casa espírita. Eu trabalho na federação, como voluntário, na área de unificação e expansão do movimento espírita. E a gente vai percebendo que, infelizmente, algumas casas ainda não perceberam a sua importância nesse processo. A casa espírita ela está disponível para nos esclarecer, nos acolher, nos preparar para vivenciarmos as nossas dificuldades. Porque a doutrina espírita é a única que esclarece essas aparentes injustiças que a gente vê na sociedade. Ou não. Eu sempre fui uma pessoa extremamente criteriosa, buscando sempre informação. Como eu disse, não sou de origem de família espírita. E na religião onde eu vivenciava, eu olhava a informação dizendo que Deus é justo e Deus é bom. Aí você olha ao seu redor, você fala, não é possível. Ao lado de alguém que enxerga muito bem, nasce alguém que não enxerga. Onde a justiça? Onde a bondade? Ao lado de alguém que, para se movimentar, precisa se arrastar, nós temos um atleta. Vivemos agora, poucas semanas atrás, as Olimpíadas, que são os atletas que têm o melhor preparo. Alguém que corre 100 metros em menos de 10 segundos. Ao lado de alguém que, para andar, precisa se arrastar. Ao lado de alguém que come todas as suas refeições. Alguém que precisa chafurdar no lixo para comer. E eu me perguntava sempre, onde a justiça? Porque alguém é privilegiado. Porque se eu tenho tudo isso e o outro não tem, o que leva a essa diferenciação? E procurei essa resposta durante muitos anos. Até que um dia apareceu uma oportunidade para fazer um curso lá no Ildefonso Corrêa. Estou lá há 32 anos estudando a doutrina. E toda vez quanto mais eu estudo, menos eu sei. Eu tenho consciência que me falta muito conhecimento. Mas uma conclusão eu já cheguei. Deus é justo e Deus é bom. Porque se nós vivemos estas realidades,
Elas fazem parte do nosso crescimento. É educativo, não é castigo. Deus não quer nos punir. Ele tem as suas leis. E nós precisamos entender estas leis. E esse estudo, com essa profundidade que nós temos, com essa coerência que nós temos, ela está dentro da doutrina espírita. Sem nenhum menosprezo às outras religiões. Nenhum menosprezo. Porque a gente percebe que todas as religiões pregam o bem. Todas, sem exceção. Mas a doutrina espírita, além de tudo isso, ela prega um conhecimento que vai fazendo com que eu vou me responsabilizando a cada passo um maior nível de responsabilidade. Porque eu começo a perceber que o fato de eu não fazer é uma grande coisa. Mas o fato de não fazer também não me ajuda tanto. Porque muitas vezes eu posso deixar de fazer algo por interesse, por conveniência. E eu vou percebendo que quando a gente estuda ali na parte terceira do Livro dos Espíritos, nas leis morais, existe uma lei ali chamada Lei de Justiça, Amor e Caridade. E Kardec pergunta ao Espírito Verdade quais são os caracteres do homem de bem. E quando a gente estuda esta pergunta, a gente fica preocupado. Porque quando nós vamos lendo, nós vamos percebendo a responsabilidade que nós temos em relação ao nosso processo evolutivo, nossa evolução moral, muito grande. Vai dizer ali muitas outras informações que estão ali. Não basta não fazer o bem. Não basta não fazer o mal, perdão. Porque, como eu disse, eu não fazer o mal, muitas vezes é por interesse meu. O mal já está sendo feito, eu vou me aproveitar dele, deixa acontecer e eu me aproveito. Eu não estou fazendo, mas estou me aproveitando. Mas a gente vai perceber que eu serei cobrado por todo o bem que eu deixar de fazer. A gente vai ali continuando, ele vai dizer que nós temos que ser indulgentes, que nós temos que ser bons, que nós temos que perdoar. Kardec pergunta ao Espírito Verdade como é a caridade entendida por Jesus. E a resposta que todo espírita sabe. Todo espírita sabe essa resposta. Indulgência, bondade e perdão. Eu pratico isso no meu dia a dia. Então, acho que é extremamente importante esse tipo de reflexão, porque muitas vezes o meu conhecimento não traz ainda aquilo que faz com que eu dê um passo além, que é começar a praticar no meu dia a dia aquilo que eu estudo. E como eu disse, na casa espírita a gente tem essa possibilidade, porque aqui nós vamos ter o estudo e a prática da doutrina espírita em seu tríplice aspecto: religioso, científico e filosófico. E a finalidade: contribuir para a construção de uma sociedade nobre e digna à luz do Evangelho do Cristo. É isso que uma casa espírita se propõe. Uma casa espírita não se propõe a que a gente se torne espírita. Pode ser paradoxal o que eu esteja colocando. A doutrina espírita disponibiliza. Eu aceito ou não. Mas eu preciso aceitar no sentido de que eu adquiro conhecimento e coloco em prática. Então é importante que nós, nesse tipo de reflexão, que a gente perceba que o centro espírita, como um templo religioso, reúne aqueles que tendem a conectar-se com Deus. É um lar no fortalecimento dos laços de amor, esforço na formação da família espiritual, das coletividades, na prática da solidariedade, fraternidade e caridade.
é uma oficina. Pelo serviço desenvolvemos potencialidades e competências. A aplicação da cooperação, todos unidos, o trabalho para o bem comum. Nós estamos falando em fraternidade, estamos falando em solidariedade, e nós precisamos aplicar isso nas nossas relações. E é interessante que na casa espírita é realmente essa oficina, porque ela vai permitir que eu vá me trabalhando, mas muitas vezes eu ainda tenho dificuldade de colocar isso no meu dia a dia. Mas a gente, como está numa comunidade, a gente muitas vezes tem receio de que alguém nos veja não sendo solidário, não sendo fraterno, e a gente se policia. E é assim que nós vamos transformando os maus pendores em bons pendores. A gente vai se modificando. E no primeiro momento nós precisamos raciocinar para que a gente consiga isso. Nós colocamos em prática os ensinamentos do Cristo, através do amor ao próximo, da tolerância, da indulgência e da bondade. Que nada mais é, e o perdão, que nada mais é essa pergunta que eu coloquei agora há pouco, né? A pergunta 886 do Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, durante um tempo da minha vida, eu fui professor. Então a gente acaba desenvolvendo uma capacidade de dar exemplos para que a gente possa entender um conceito. Eu sou uma pessoa, exemplo, eu sou uma pessoa muito vaidosa. E eu gosto de andar na moda. Então, a cada mudança de estação, eu quero ter as roupas que são da moda. Porque mudou a padronagem, porque mudou a cor, porque mudou o corte, porque mudou o tecido. E eu quero, então, estar na moda. Mas o meu armário em casa é muito pequeno. Então eu preciso pegar as minhas roupas antigas, arrumar espaço para a roupa nova. Eu estou lá no centro espírita. E lá na casa espírita que eu frequento, tem lá um grupo chamado Grupo de Mães. E a gente então doa roupa para essas famílias. Aí eu pego aquela roupa que para mim não serve mais, levo lá no centro e vou dar essa roupa para alguém. E eu vou dar um exemplo dos homens, que para mim é mais fácil. Eu me formei na faculdade na década de 80. Eu tenho meu... Agora é verdade. Eu tenho meu terno ainda da formatura lá em casa. Imagina como é que é esse terno. Aquela bola que parece uma asa delta. Aí eu pego esse meu paletó, aí vou dar para alguém. Aí eu pego esse paletó e levo lá no centro espírita. Quando eu faço isso, o que eu espero de alguém que vai receber aquele meu paletó, que tem ali algum aspecto afetivo? O que eu espero dessa pessoa quando ele receber o meu paletó? Que ele me agradeça, correto? Eu estou dando um bem meu para ele e eu espero que ele me agradeça. Se ele não me agradecer, e aqui eu vou usar um exemplo extremo para poder valer o exemplo, né? Se ele disser para mim, olha, esse paletó eu não uso nem para limpar o chão da minha casa. Qual é o meu comportamento frente a esta realidade? Sabendo que o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, é indulgência, bondade e perdão. Isso está aqui. Eu tenho algumas alternativas. Primeira delas, meu irmão, me desculpe, quando eu tiver uma coisa melhor então, eu vou lhe dar. Ou, é ingrato, nunca mais te dou nada. Dessas duas atitudes, qual é que está alinhada com essa pergunta, com a resposta a esta pergunta? A primeira ou a segunda? A primeira, óbvio. Eu não julgo e eu perdoo. Então eu preciso transformar isso que está aqui, aqui.
Eu adquiro conhecimento. Eu preciso transformar isso em ação. A gente aprende a fazer isso no centro espírita. Então, esta casa, como todas as casas espíritas do nosso estado, eu falo isso porque eu vivencio essa realidade, não posso falar de outros estados, elas estão preocupadas com esse tipo de treinamento. Oferecem para a gente os estudos, as capacitações, o trabalho, né? A gente vai lá, faz o estudo, depois de um tempo que o pessoal vê que você está comparecendo, está interessado, percebe o seu comportamento e te convida para fazer um trabalho na casa, seja ele qual for. Então eu estou colocando aquele treinamento em ação. Então é importante que nós, neste processo, a gente possa ter também o entendimento de que isso aqui é um hospital. Atendimento aos necessitados que somos todos nós, através, no plano físico, o atendimento fraterno, a fluidoterapia, o passe, a oração e o evangelho no lar. Nessa ala do hospital dos encarnados, essas são as ferramentas que nós temos. E no plano espiritual? Atendimento aos desencarnados, conforto, esclarecimento, ajuda, tratamento, orientação, despertamento nas reuniões mediúnicas. Alguém aqui trabalha em reunião mediúnica? Nós que trabalhamos sabemos que tudo isso aqui acontece. Quantas vezes numa reunião mediúnica nós não recebemos um irmão que não sabe o que está acontecendo com ele? Não sabe aonde está, o que está acontecendo, por que ele fala com as pessoas e as pessoas não respondem a ele. Irmãos revoltados, irmãos que precisam de uma mão amiga para que ele possa se situar, para que ele possa diminuir as suas dores íntimas. Eu, na reunião mediúnica, a minha função é o dialogador. Um companheiro médium ostensivo recebe a comunicação e eu converso com o espírito. E muitas vezes a gente sente uma dor danada no coração quando você começa a conversar com um irmão ou uma irmã e ela expõe as suas dores, as suas frustrações, os seus desencantos, as suas surpresas, o seu desconhecimento. Um determinado irmão, algum tempo atrás, se comunica dizendo que ele estava muito triste. Eu perguntei, mas por que da sua tristeza? Ele disse, meu irmão, você não sabe quantas oportunidades eu já tive. E eu continuo errando no mesmo ponto. E eu preciso dessa ajuda. Ou aquele que chega, isso aconteceu algum tempo atrás também, um determinado irmão se manifesta, dizendo que ele se acha num local muito escuro. E eu perguntei a ele, mas nessa escuridão, como é que você veio? Como é que você chegou aqui para essa nossa conversa? E ele disse o seguinte, eu estava num ambiente muito escuro, mas eu olhava no horizonte uma luz. E eu vim seguindo esta luz. E cheguei aqui. Então a gente também precisa entender que este ambiente é um farol na escuridão, onde todos aqueles que precisam de orientação vêm buscar. E nós temos que estar preparados para recebê-los. Mas alguém pode dizer assim, mas eu não sou trabalhador da casa, então eu não
não preciso me preocupar com isso. Precisa sim. A gente não sabe os desígnios da espiritualidade. A gente não sabe, muitas vezes, que eu, pessoa encarnada, espírito encarnado, compareço na reunião pública hoje, porque um determinado irmão foi trazido numa reunião mediúnica e ele precisa do meu fluido para ele ser atendido. E muitas vezes a gente fala, hoje eu não vou porque está frio, hoje eu não vou porque está calor, hoje eu não vou porque não tem, seja lá o que for. E a gente está deixando de ajudar alguém que necessita. Então são os compromissos que nós temos em relação à casa espírita para a gente poder ter consciência da importância da casa e do meu comparecimento, da minha preparação. Todos nós temos problemas, mas que pelo menos o tempo que nós estejamos aqui, que a gente deixe esses problemas um pouquinho afastados da gente e nos dediquemos de corpo e alma aqui dentro, fazendo a oração, acalmando o nosso pensamento que ele foge de vez em quando. E a doutrina espírita nos coloca isso com bastante propriedade, porque nós respondemos pelos nossos pensamentos também. Essa é uma das grandes responsabilidades que eu aprendi na doutrina espírita, que não é só eu não fazer, não é só eu não falar, mas o que eu penso também tem responsabilidades. Porque todo o meu pensamento, ele gera uma onda, uma frequência, que é captada por alguém. Dependendo do que eu penso, dependendo do que eu peça, vai acontecer. Vocês acham que é assim? Façamos um raciocínio muito rápido. Quando nós estamos orando, a não ser como a Marie fez agora, em público, em voz alta, normalmente nós oramos no íntimo do nosso ser, correto? Isso automaticamente mostra que nós sabemos que esta lei existe. Porque eu, em pensamento, na minha oração, vou pedir ajuda, vou pedir proteção, vou pedir amparo, vou pedir algo que esteja acontecendo na minha vida, que eu preciso de uma força maior, orientação. Então, quando eu estou fazendo a minha oração, eu estou pensando, essas minhas ondas mentais, elas são captadas por irmãos especializados nesta área, que vão dar o tratamento daquilo que eu estou solicitando. Se vai acontecer, se não vai acontecer, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que fala sobre as orações. Mas nós fazemos isso. Então eu intimamente entendo que o meu pensamento gera ação. Se eu parto deste princípio, eu tenho que entender também que se eu estiver pensando coisas não tão boas, estarei gerando também energias, estarei gerando ondas mentais que serão captadas por alguém. Lógico que nós não estamos mais falando de oração, mas eu estou dizendo da lei que rege estas forças. Então aqui vejam a responsabilidade que a gente tem quando nós estamos dirigindo. Alguém aqui é motorista? Nós estamos dirigindo e a gente leva uma fechada. Normalmente a gente fala, né? Vai com Deus, meu irmão. Não é assim que a gente faz? Se aquilo que eu desejar acontecer, eu sou copartícipe e vou responder pelas consequências. Então a doutrina espírita nos traz essas responsabilidades que a gente, muitas vezes, não se atenta. Mas é importante que nós tenhamos isso, porque também, para aqueles de nós que trabalhamos nas mediúnicas, quantas vezes a gente não recebe um puxão de orelha na reunião? Você está me falando isso, mas você não faz o que você está falando. Não é assim?
estou te acompanhando faz dias. Então, por uma questão de coerência, a gente precisa começar essa modificação. Porque o que caracteriza o espírita não é a sua elevação moral. Porque a espiritualidade nos diz que, infelizmente, nós espíritas somos falidos em outras religiões. Mas o que caracteriza o espírita é o seu esforço constante para se melhorar. Hoje sou melhor do que ontem. Amanhã serei melhor do que hoje. Então, nesse caminhar é que a gente vai avançando. É uma escola, por esclarece nossas mentes para as realidades espirituais, o estudo e a prática da doutrina espírita, assentada em 4 pilares: o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Nós não temos tempo suficiente para trabalhar esses 4 pilares. Eu vou dar uma ideia muito rápida sobre cada um deles. Já falamos bastante sobre o conhecer, né? Exige uma atitude ativa, que é a busca do estudo, da pesquisa, do esforço intelectual para as respostas. Essa atitude ativa significa que eu preciso sair da minha zona de conforto e buscar algo. Quando eu falo zona de conforto, eu não estou falando do sofá de casa. O desconforto intelectual, que é aquele que eu tinha. Eu olhava do meu lado e via que o discurso que me falava que Deus era justo e Deus era bom, não era a realidade no dia a dia. E fui buscar a minha resposta. E eu digo para vocês, eu a encontrei. Eu, Marco, encontrei na doutrina espírita. Então, essa é a busca em que nós vamos nos libertar dos preconceitos. Porque o que é o preconceito? É um pré-conceito. Eu tenho conceitos que eu ainda não consegui entendê-los. A libertação, né? O aprender a conhecer vai abrir para mim, na busca séria do conhecimento, a evolução da consciência crítica. E o que é a consciência crítica? O livre-arbítrio. Fui criado simples e ignorante, tendente à perfeição. São os 2 extremos do nosso processo evolutivo. E o que existe entre esses 2? Desenvolvimento das sensações, desenvolvimento dos instintos, desenvolvimento da inteligência e desenvolvimento do discernimento. A humanidade já está no nível 3, inteligência. Agora, sabe usar a inteligência? Alguém assistiu o filme Oppenheimer? Naquele momento, na Segunda Guerra Mundial, reuniram-se as maiores mentes na área da física para transformar um conhecimento teórico em uma arma que resolvesse o problema da guerra. Vejam o filme, ou leiam o livro. Eu li o livro e vi o filme. O livro é mais completo, porque ele tem muito mais elementos. Mas o importante é que a gente vai percebendo que naquele momento, em 42 até 45, em 3 anos, transforma-se aquilo que era um conhecimento teórico na arma mais terrível da humanidade. Pelo conhecimento, pela inteligência. É interessante que no filme, não sei se no filme aparece, no livro aparece. O Oppenheimer, quando eles chegam, eles vão terminando todo o processo e vão iniciar os primeiros testes. A preocupação dele é se eles não destruiriam o mundo. Se o desencadear da reação atômica não destruiria o mundo. E aí é toda a história que nós conhecemos. A bomba foi lançada em Hiroshima, foi lançada em Nagasaki, e todas as suas consequências. A bomba de Hiroshima, ela foi programada para explodir a 500 metros de altura. No epicentro,
onde ela explode, num raio de 3 quilômetros, não sobrou nada. Os seres humanos foram vaporizados. Tem uma explicação porque lá em Hiroshima tem um museu da bomba, que é dizem onde é o epicentro, né? Porque foi onde a mira dos bombardeiros eles focalizaram para poder soltar a bomba, que é aquela construção que se preservou, e tem uma explicação por que ela não se destruiu. Porque estava exatamente embaixo e não teve forças laterais ela teve só compressão, não teve compressão. Morreram naquele evento, naquele momento, 70 mil pessoas. Pela inteligência do homem. E a gente vai percebendo que essa inteligência ainda não atingiu o próximo passo, que é o discernir, onde o meu livre-arbítrio fará com que eu faça melhores escolhas. Jesus não nos disse amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? E fazer ao outro o que você gostaria que ele te fizesse? Alguém já parou para refletir sobre essa frase? Porque a ordem é fazer ao outro o que eu gostaria que ele me fizesse. Não é o contrário. Porque se for o contrário, é reação. O mérito é muito menor. Agora, eu fazer ao outro, sem me preocupar com a resposta que ele vai me dar, eu fazer ao outro aquilo que é um direito meu e que eu cedo esse direito para ele, isso vai mostrar que a gente aprendeu já alguma coisa. Não ser egoísta, não ser orgulhoso, que são as 2 chagas da humanidade. Como aquele exemplo que eu dei agora há pouco. Eu dou o meu bem e a resposta que eu tenho não é a que eu imaginava. Eu posso ter o caminho de dizer, ingrato, nunca mais te dou nada, ou me desculpe que eu darei uma coisa melhor quando eu tiver. Isso mostra que você vai, ao longo desse processo de crescimento, de conhecimento, isso vai trazendo informações para você, para que a gente possa, em função do conhecimento, começar a escolher a melhor alternativa, que é isso que nós estamos falando do livre-arbítrio. Isso vai fazer com que eu evolua a minha consciência crítica. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou aprender a fazer também rapidamente. Supera os conhecimentos teóricos, novos caminhos, coerência entre conhecimento e ação. Muito será pedido a quem muito foi dado. Isso está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. O aprender a fazer, então, não basta o domínio das informações e dos conceitos. Não basta. É importante. É importante que a gente vá à casa espírita e estude. É importantíssimo, porque aí eu vou adquirir conhecimento, eu vou ter informação. Eu preciso transformar esse conhecimento, informação, em ação. Porque senão, é mais uma informação que eu recebo das milhares de informações que eu recebo diariamente. Conhecer e fazer são faces da mesma moeda da vida. O ser consciente avalia, reflete, mede, ajusta, redireciona, transforma pensamentos e ações nas múltiplas experiências reencarnatórias que vão fazendo com que eu vá harmonizando o conhecimento e ação. Ao aprender a conviver rapidamente, consiste em desenvolver a compreensão dos outros e a percepção das interdependências na realização dos projetos comuns, preparando-se para gerir conflitos, fortalecendo sua identidade, respeitando valores pluralistas, compreensão e busca da paz. Entenderam?
Vamos transformar isso no dia a dia? Boas maneiras, perdão, solidariedade, sinceridade, respeito às diferenças individuais. Isso será a conduta cristã no processo de sociedade, fazendo com que eu tenha respeito, tolerância e cooperação fraternal. Pergunta 886 está aqui dentro. Fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Isso está lá no Evangelho de Mateus. E o aprender a ser? A preparação do indivíduo para desenvolver sua personalidade e poder agir com autonomia, expressando opiniões e assumindo responsabilidades. Envolve o seu pensar, seu sentir, o seu agir no contexto da existência do homem. Homem, humanidade, e não homem, gênero. Supera a superficialidade dos conceitos, normas e conteúdos, comportamental sem questionamento ou possibilidade de transformação, e a destinação do homem à sua perfectibilidade. Seremos espíritos perfeitos todos, sem exceção. Porque se houver uma exceção, Deus não é justo e Deus não é bom. Que vai privilegiar um em detrimento de outros. Agora, evidentemente, o caminho daquele que não é tão bondoso, que não perdoa, que não tem ainda esse comportamento em relação ao ser que nós estamos, na sociedade que nós estamos vivendo, será um caminho um pouco mais longo, obviamente que sim. Descobrir-se como ser integral no seu aspecto social, no seu aspecto espiritual. A herança divina nas ações próprias do aprender a ser na perspectiva cristã. Vós sois a luz do mundo. Sejamos a luz do mundo. Que nós possamos ser reconhecidos, não pela nossa elevação moral, não pela nossa intelectualidade, mas pela busca constante do nosso melhoramento. Que a gente, todo dia, que a gente faça essa oração e que nós tenhamos o comportamento que Santo Agostinho nos dá como receita na pergunta que todo mundo conhece. Em que nós temos que trabalhar para que, no final de cada dia, eu possa olhar as minhas ações e verificar se alguém tem motivo de me reclamar. Se tiver, no primeiro momento, retornemos e refaçamos o caminho. Porque é assim que nós vamos estar demonstrando que nós estamos nessa caminhada rumo à perfeição. É um caminho longo, espinhoso, difícil, mas é um caminho que todos nós seguiremos. E nós um dia atingiremos a perfeição. Essa é a mensagem que Jesus nos traz. Seremos um dia, sim, espíritos perfeitos. Seremos luz do mundo um dia. Qual mundo? Quem sabe? Mais uma vez, eu agradeço o convite da casa, de estar aqui com vocês nesta noite. Muita paz. Desejo todo o sucesso aos companheiros, amigos que tenho nesta casa, para que esta casa mantenha as suas portas abertas, a sua luz irradiando sobre toda a nossa comunidade, que o trabalho de vocês seja sempre recompensado com muita luz e muita paz. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada, querido amigo, pelas reflexões. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos agradecer os conhecimentos explanados e agradecer, Mestre, por nos aceitar nas tarefas da Casa Espírita, mesmo trazendo tantas imperfeições. Sempre abre uma oportunidade de servir, seja numa palavra fraterna, num copo de água, num atendimento, num passe,
Numa palavra amiga, quantas coisas podemos fazer, Senhor, dentro da casa espírita? Pequenos gestos e pequenas atitudes. Permita então, Senhor, que possamos ser os seus braços aqui na terra, atendendo a todos que chegam aqui na casa, desejando conforto, explicações, orientações, que possamos ser aqueles preparados para assim o fazer. Por isso agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo, que é essa força motriz para nos transformar os corações e permitir que a Tua mensagem possa ser também a nossa mensagem. Agradecido, Senhor, permita que possamos todos, agora ao final, recebermos as energias do passe, energias de bem-estar, de equilíbrio, de harmonia, para que levemos aos nossos lares, aos nossos trabalhos, ao nosso dia a dia, essas energias abençoadas e podermos espalhá-las para aqueles que se encontrarem conosco. Sê conosco, Senhor, que assim seja. Todos serão convidados para o passe, então, por favor, permaneçam sentados, que a Silmara vai chamar a cada um. Obrigada.